A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui iniciando nosso podcast, a Capela Betânia Campos, da missionária. Missionária Ruth, Pai do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o primeiro de muitos, né? Nós já divulgamos e aqui estamos como convidada muito especial que a missionária vai apresentar a vocês. Estamos aqui hoje com o Felipe Oliveira, né? Iniciou ali na Assembleia de Deus, Abreu Lima, né? Isso. Começou a cantar com 10 anos de idade, gente. Isso. Ele contou um pouco, né, do seu testemunho, tremendo. Depois passou para a Nova de Paz, não foi? Iniciou ali também nas Cruzadas, com O nosso deputado Joel da Harpa, o Joel da Harpa, e depois com nosso pastor Cleiton Collins. Eita Glória. Então, um menino talentoso, homem de Deus, e está conosco hoje aqui. A gente está muito feliz com a presença dele. Então, Felipe, iniciando, a gente louva a Deus pela tua vida, né? Amém. O dom que Deus te deu, porque a gente vê que quando a pessoa tem um dom de louvar, é complicado, né? O inimigo ele trabalha de várias formas para impedir esse dom de Deus ser concluído na nossa vida. E a gente vai agora entender um pouco da tua trajetória, como é que você está mantendo esse dom, né? Através da oração, do jejum, da renúncia, né? E Deus tem operado na tua vida. Então vamos iniciar com as perguntas. Vou iniciar com as perguntas. Então, Felipe, uma das perguntas vai ser perguntas bem maleáveis, né? Para o povo conhecer mais, né? Melhor de você. E que também faça um convite, viu, gente? Para ele aí louvar aí na igreja de vocês aí, não é, Felipe? Amém. Né? Que seja tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, vamos lá. Como você era quando criança? Pai do Senhor para todas, né? Para todo mundo que está assistindo também aqui na live, aqui, a gente está ao vivo também aqui a todos. Eu fui uma criança que eu nasci no berço evangélico, uma criança muito dedicada, né? Deus abençoe a todos. Como diz, uma criança muito dedicada na obra, muitas vezes querendo oportunidade para cantar, né? Muitas vezes até os pastores olhavam para mim e diziam, meu Deus, ele quer cantar hoje, e aquela agonia toda, mas muitas vezes, pela minha questão de ser um jovem, uma criança dedicada na obra de Deus, muitas vezes era isso que Deus ele me fazia, e fazia eles me dar a oportunidade para louvar a Deus. Amém, ó glória. Tudo para honra e glória, né? É É o chamado, né? É o chamado. É o chamado. Então, a segunda pergunta é o que as pessoas não entendem ainda sobre você. Porque você é um menino que desde 10 anos que iniciou, né, no Evangelho. Aí iniciou com 10 anos. Isso, 10 anos de idade. 10 anos de idade. Aí depois dos 10 anos de idade, que você deu seguimento, muita gente às vezes diz assim, ele é jovem, ele é cantor, né? Então assim, o que é que você pode falar um pouco sobre isso? Com meus 10 anos de idade, né, quando eu comecei a louvar a Deus, né, e falar um pouco quem eu sou, né, eu sempre fui um jovem que, como eu falei aqui no começo, eu sempre fui um jovem que eu me dediquei, né, e assim, sempre fui um jovem que sempre me envolvia, né, nas obras de Deus, com os amigos, né, com a igreja, muitas vezes deixava até de jogar bola, né, de brincar, para estar ali dedicado na obra de Deus. E eu via muitas vezes uma promessa que Deus sempre falava comigo, né, de 10 anos até agora, né, que Deus sempre fala, né, o que Deus ele vai fazer na nossa vida. E eu fui passando, né, vendo o tempo também, muitos amigos meus também, né, saindo da igreja, e eu me dedicando, não parava de louvar, porque o que me dava força era a oração e o louvor, né. Era isso que eu nunca parei de adorar a Deus, em meio muita luta, né, e caminhada que a gente já passou, era isso que assim, o motivo de hoje eu estar é o louvor, né, que me deu força e hoje eu cheguei onde eu cheguei. Mas tem pessoas que não entendem ainda. O que você acha assim, mais que as pessoas não entendem ainda sobre o seu chamado? Que não entende sobre o meu chamado. Exato. Porque tem pessoas que não entendem, convivem com você, mas não entendem o seu chamado. Então assim, eu acho que algumas perguntas, você é tão jovem, você poderia estar no mundo, né, Isso. fazendo... Porque existem os convites. Isso. Sobre isso. É verdade. Já muitas vezes até amigos meus, né? Eu perdi um amigo muito, assim, um amigo que mexia muito comigo, né? E muitas vezes até pastores, líder, né? Chegava para mim e dizia, muitas vezes até com uma voz que eu tinha, por que não canta no mundo? Isso. Né? Porque não vai para o mundo. E muitas vezes eu me lembro quando eu tinha meus 11 anos de idade, né? Teve 4 pastores que se reuniram, né? E falaram até para minha mãe, disse, ele é melhor cantando no mundo, ganha muito mais dinheiro.
de que na igreja. Isso E aquilo ali é a renúncia, né? Isso, a renúncia. E assim, eu tive muita oportunidade também para cantar fora, cantar de banda, né? Eu tenho um CD também gravado, né? Tem um CD gravado Forró Gospel, né? A gente vendeu muito esse CD, a gente vendeu quase 4.000 cópias desse CD no tempo, né? A gente gravou, a gente viajou muito. E assim, hoje, a palavra que muito forte que a nossa irmã falou, realmente, quem me conhece realmente poderia hoje, né? Tá em outra profissão, tá cantando, tá trabalhando até no mundo, né? Mas eu sei que Deus ele me chamou para minha vocação no louvor, né? Isso que mexe comigo. É o seu chamado mesmo. É o meu Porque chamado. essa questão de fazer essa pergunta, até então, porque nós vemos hoje que no mundo aí, que a gente fala o mundo, gente, que dos influenciadores, né, pessoas que gostam de tocar em bandas, que oferecem muito mais dinheiro, né, para tocar, e começaram na realidade, eu não vou citar nomes, né, mas tem muitos cantores famosos que começaram na realidade fazendo na igreja, cantando na igreja. Isso. Então, assim, né, o mundo atraiu, né? Então, assim, que a gente chama o cativo levando, né, ao cativeiro. É isso, então, assim, a ambição ao dinheiro, à fama, Isso. que leva a isso aí, gente. Por isso essa pergunta, tá? A terceira pergunta é: quem é a pessoa mais influente na sua vida hoje? Humanamente, espiritualmente, a gente já sabe. Isso. Mas humanamente. Hoje é minha esposa. Glória. Ela Minha tá esposa, aqui, porque tá aqui, ela tá ali, gente. presente, ela é o Ela tá ali. filhão acompanhando o maridão. Hoje minha esposa, porque eu agradeço muito, né? Eu amo muito minha mãe, Sim. né? Mas eu me lembro um certo dia, né? Que eu fui cantar em Brasília, no Distrito Federal. E eu me lembro quando eu cheguei no Distrito Federal, quando eu coloquei meu pé naquela terra, Deus usou uma pessoa e disse para mim: eu Deus te colocarei uma pessoa na tua vida que vai cuidar, né, de você. E Deus até falou também de Miguel, né, do menino: eu te darei com um filho, né? Minha esposa ela tem 3, mas hoje eu entendo, né, com um menino que só ficou Miguel com a gente, né? Então ela é muito especial na minha vida, né? Uma pessoa que me ajuda muito, sempre está ali muitas vezes, por ser líder também, né? Por ser líder de igreja, muitas vezes não me acompanha quase assim muito nas minhas agendas, e muitas vezes eu tenho até que cancelar minhas agendas para ajudar ela. Aí é o cumprimento da promessa, né? Da profecia, que muita gente não acredita no que Deus fala, mas Deus fala assim, viu, gente? Quem está em testemunho bíblico, porque não é fácil não. A pessoa com 10 anos, ele se dedicou à obra e ao chamado dele. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu acho muito bonito quando eu vejo os jovens, porque muitos calvavam hoje para a perdição, né? Tomam uma decisão errada, ao invés de estar trabalhando no quartel de Cristo, está no lado oposto. Então, assim, muito me admira um jovem, né, se dedicar desde os 10 anos e não sair, né, desse chamado, porque vem, como vocês sabem, os outros chamados aí do mundo, vem que ele chama do mundo, mas assim, é do mundo que pecaminoso. Né? Que muitas pessoas que começam assim, muitas pessoas que começam assim e terminam enveredando por caminhos, né, que levam à morte e a outras situações aí que vocês sabem. Então vai aqui a minha quarta pergunta. A quarta pergunta é: o que você queria ser quando criança, antes da sua conversão, do seu chamado? Toda criança tem um sonho. Isso. Qual era o seu? Já entendia que era o seu chamado? Era o meu chamado. Eu sempre de criança já queria ser cantor, né? Adorar a Deus, louvar a Deus. Desde criança eu já tenho essa vocação, essa chama no meu coração, né? Que lindo, né? É muito bonito. Então, assim, desde cumprir, né? De chegar lá, né? Aos 10 anos, você já tinha o chamado, feito Samuel, né? Então, assim, já tinha o chamado onde Deus, né, só fez mesmo, você ouviu a voz de Deus e atendeu. Porque muitas vezes, gente, a gente ouve a voz de Deus, mas nem sempre a gente atende a voz de Deus. E Felipe é um testemunho vivo aí, né, disso aí. Para a honra e glória do Senhor, porque eu vi que ele é um rapaz, nossa, o testemunho dele é tremendo. E fechando aqui as minhas perguntas, a próxima pergunta vai ser da missionária. Onde você cresceu? E isso, no caso, influencia na sua vida hoje?
aonde você cresceu, na sua vida, sua história, que a gente tem uma história, né? Isso. Eu nasci, por exemplo, num lar, não foi cristão, é isso aí. E se influencia hoje, porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas vocês eram assim e agora se converteram à religião. Isso traz alguma influência hoje? As pessoas perguntam ou esqueceram já porque desde cedo você está no seu chamado? Tô entendendo. Eu cresci, minha mãe não era crente, né? Meu pai também não era crente, né? Meu pai bebia muito, né? Minha família de interior, então assim, eu fui crescendo vendo isso, nessa rotina deles, né? Da minha família, isso. Fui crescendo muitas vezes assim, no berço evangélico, mas também há um berço evangélico também há o confronto de ver, né, a minha família ali na bebida, meu pai, né, que não parava, né? Até chegou um ponto que minha mãe disse que Natal e Ano Novo e nem festa, meu pai colocava uma camisa, entrava dentro do mato e ali tinha um sítiozinho, não via minha mãe mais, né? Então aquilo foi mexendo comigo, eu fui vendo que realmente Deus tem um plano na minha vida, né? Porque eu acho muito interessante uma coisa que a nossa irmã falou, que eu poderia ser hoje, não ser o que eu sou, né? Poderia escolher qualquer coisa na minha vida, mas eu vendo a história do meu pai, a história da minha mãe, né? Eu me lembro também que eu nasci dentro de uma bola de sangue, né? Minha mãe, quando ela já estava me tendo, eu estava dentro de uma bola de sangue e eu me lembro que uma vez na cidade que a minha mãe ia muito para feira, né? Ficava muito na feira de Gravatar. E uma certa mulher que não era crente botou a mão na barriga da minha mãe e disse assim, aí dentro tem um levita. E minha mãe não era crente, né? Minha mãe nem entendia, minha mãe estava até assim, bêbada nesse tempo, né? Que eles bebiam muito. E minha mãe disse, o que é um levita? E aquela mulher, não sei qual era a religião dela, mas ela disse, aí tem um levita e vai incomodar o inferno. Glória a Deus. Né? E quando eu nasci dentro de uma bola de sangue, os médicos disseram que não tinha mais jeito, né? Porque eu até tinha engolido sangue, né? E os médicos disseram que não tinha jeito de todo jeito, mas tudo aquilo que eu engoli, Deus colocou para fora e hoje eu estou aqui. Chamado desde o ventre. Isso. Né? Pois é, gente, tá aí a história, né? O testemunho de Felipe Oliveira. Vocês quiserem seguir ele lá no Instagram, né? Nas redes sociais, ele vai deixar aqui para vocês, né? Que não seguem, passem a seguir. E o testemunho dele é tremendo. Eu acho assim, cada um tem que contar a sua própria história. Testemunho de vida é isso, não é eu contar a história dele, é ele mesmo relatar o que ele viveu em Cristo Jesus, né? Porque veio desde uma trajetória, né, dos pais dele, mas o chamado, quando com 10 anos, ele atendeu. Então, eu fico muito feliz, sabe, né? Em ouvir esse testemunho. Edifica muito, gente. Não rejeite o seu chamado. Faça feito o Felipe Oliveira aí, gente. Amém. Eu vou passar agora as perguntas para a missionária, tá, gente? Amém, Felipe. Amém. Glória a Deus. Te conheci na cruzada, né, de Pastor Cleide Gomes. Foi bênção te conhecer, conhecendo a tua esposa. E assim, vou fazer uma pergunta para você nesse dia, né? Porque assim, é difícil hoje em dia um cantor que tem um dom permanecer fiel, né? Isso. A gente vê muitos que estão afastados da presença do Senhor, muitos que estão trocando com prato de lentilhas, né? Mas a gente vê assim os remanescentes que estão na presença do Senhor, isso nos alegra, porque o dom de louvar é muito importante. E Jesus, quando dá o dom de louvar, o inimigo ele fica irado, porque ele foi um maestro no céu. E ele fica irado quando Deus dá esse dom a alguém, ele fica com inveja, né? Isso. E então, qual é o maior desafio que você enfrentou e como superou ele? O maior desafio na minha vida é que eu enfrentei hoje e superei, né? Eu me lembro com os meus 19 para 20 anos, né? Porque é um versículo que eu sempre falo, o cair do homem e levantar de Deus, né? É verdade. Né? Muitas vezes a gente luta, muitas vezes a gente está pegando o céu com a mão. E assim, como eu tinha falado no começo, a minha família cresceu num berço, né, do meu pai, um berço de bebida, né? Então aquilo ali me acompanhava muito, né? Aquilo ali mexia muito comigo. Aquilo ali muitas vezes quando eu acho que quando eu vi uma confusão, vi alguma coisa, eu queria tentar me consolar na bebida, né? Tentar me dar força, né? Mas eu passei muito pouco tempo, né?
Deus me deu força em meio a uma família, sabendo que existia a guerra espiritual e a material, mas Deus me deu força e eu venci. Amém. Glória a Deus. O desafio você superou, né? É verdade. A glória de Deus. E quem teve a influência mais significante na sua vida? Aquela pessoa que... Eu sei que você anterior disse a esposa, mas eu quero dizer assim, pessoas como pastores, que você olhou assim e disse, eu quero ser igual a ele. Pastores, assim, que motivou você a cantar, a fazer a obra. Tem pessoas na nossa vida? Tem o nosso pastor Gustavo Lourenço, né, o pastor Geronildo, o pastor Carlos, né, pastores amigos que Deus colocou na minha vida, né, para mim não só pastor, mas pai. Eita, né? Pastor Gustavo Lourenço foi um pai da minha vida que muitas vezes ele foi meu dirigente da mocidade, né? Ele me ajudava, era aquele dirigente que no domingo, no sábado, o moço estava todinho na casa dele, era aquela sorvetada, né? Então aquele pastorzão de pegar na mão da gente e dizer, eu estou aqui com vocês, né? Eu quero agradecer muito a vida dele, pastor Gustavo Lourenço e o pastor Jerônimo Dias. Foi o vice-presidente, né? Nosso pastor Técio, me ajudou muito, me aconselhou muito. Era aquele pastor que se pegava na minha orelha, dizia, Felipe, é por aqui, vamos por aqui, né? Muitas vezes até vendo Deus abençoando tanta gente que a gente chega a um ponto de nome, né? Porque quando eu estava na Nova de Paz, eu fui um dos cantores oficiais, né? No tempo, na época, e a gente era tão aquele papado pelas meninas, aquelas coisas todas, chegou ele tá ali, não sei o quê, né? A gente via, e aquele pastor que já olhava de longe, Zé Felipe, ó, cuidado, ali tem aquele grupinho ali. Aquele aconselhador, aquele pai. Isso, aquele aconselhador, aquele pai. É muito bom, gente. A gente quando tem assim. Eu também tive uma tia, um pontezinho, que ela. A água dava na cintura, pra gente ir pra obra. Ela tava ali, minha tia da igreja, e ela sempre aconselhava a gente, motivava a gente a estar na presença do Senhor. É muito importante nesse tempo de hoje, que é um tempo difícil, né? Que a gente vê que existe muito talento também jovem nas igrejas. E está faltando isso, eu sinto isso, está faltando pastores, aconselhadores, como antigamente, que motivavam os jovens a jejuar, a orar, a buscar. E hoje em dia está muito complicado, também por causa das internet, né? Muita coisa. Mas a gente, vocês pais, vocês mães, tem que motivar os seus filhos, não é isso? Eita glória. A última pergunta aqui para o nosso cantor, glória a Deus. É como você se tem motivado em tempos difíceis. Pessoal, a gente está vivendo uma época que os cantores não tem mais como vender CD. Não tem mais, né? Só tem internet. E também aquelas pessoas, como eu falei agora há pouco, aquela força espiritual, você tem poucas, né? A gente ao nosso redor, muita gente ocupada, muita coisa, né? Mas como você tem se motivado em tempos difíceis, nesse tempo difícil que a gente está vivendo? Eu tenho algo no meu coração, né? Eu sempre falo com Deus, em meio muitas oportunidades que Deus me deu boa, né? Eu já tive da onde Deus me abençoou, eu acho que umas 5 bandas, né? E esse dia até estava olhando, né, no Instagram, né? Quero pedir até a todo mundo aí que já escuta essa música minha nova, Ó Igreja para Congressos Jovens, uma música maravilhosa, linda. Tem até uma versão da harpa também que eu coloquei nela. E eu me lembro que muitas vezes era um motivo de eu ver um vídeo, né? De eu ver eu cantando, de eu ver eu louvando a Deus, que era um motivo de eu dizer, poxa, eu cheguei até aqui. Muitas vezes foi a dificuldade, eu me lembro também, eu acho que eu posso falar que é um podcast que tem que falar aqui, né? Eu me lembro que o nosso deputado geral da harpa, quando eu estava com ele, eu me lembro uma vez que ele chegou para mim e disse, olha, é hoje que você vai gravar a sua primeira música. E foi quando Deus me deu o Lodebar, né? E eu gravei na Revelação, no estúdio da Revelação, e quando eu entrei dentro da Revelação, era uma sala assim, igual a essa, Dário, né, um dos melhores produtores aqui de Pernambuco. Ele olhou para mim e disse, você vai pegar no microfone agora que todos os cantores já pegou. Aí ele começou a falar, Chile Cavalhai, Samuel Mariano, Marcos Antônio, tantos cantores, eu estou me arrepiando aqui. E aquilo ali foi um momento para mim que eu chorei, né? E eu sou muito fã, né, de Samuel Mariano, né? Gosto muito de Samuel. E saber que é uma pessoa que me inspira, né? Eu me inspiro nele, é uma pessoa que Deus realizou meu sonho sabendo que estava ali dentro, não só eu, mas eu senti vários amigos meus hoje, né, cantores ali,
louvando a Deus, é isso que me dá força, E motiva, que né? motiva. Você vendo você cantando ali, você dizendo, meu Deus, eu passei por essas situações, eu passei por deserto. Eu faço isso também, sou missionária hoje para a glória de Deus, né? E quando eu estou assim, meio triste, querendo desanimar da obra, eu lembro do deserto. A lama estava aqui, sem sapato para ir para adorar. E eu ia adorar. Eu disse, Jesus, hoje eu moro no apartamento, para honrar a glória do seu Jesus. Tenho condição de ir ali e voltar. Deus faz. E por que eu vou desanimar? Né? O Senhor tem operado na vida da gente, tremendamente. É né? verdade. Então, nessa tarde, eu louvo a Deus pela tua vida. Né? Amém. E a gente está iniciando. E a gente está agradecendo a Deus porque é o Senhor que marcou esse encontro, né? Verdade. Foi o Senhor que fez esse projeto, esse plano. E você faz parte dele. Amém. Então, a Tô gente quer aqui. agradecer a Deus por esse momento especial. Deus Mas te fale abençoe. mais um pouco E sobre você, se você fica à Amém, vontade amém. para falar, para também... aí ele vai encerrar aqui falando dele pode também, falar, que eu quero que ele fale um pouco dele, vocês já entenderam quem é, né? Já conhecem através do podcast, mas que ele possa também relatar algumas coisas aí, né? Breve, mas vamos falar, né? Amém. Fica à vontade. É verdade. Eu Deus também. colocar no seu coração. Pode É verdade. Eu também quero agradecer aqui o meu Instagram, né? Tem 595 pessoas assistindo a gente aqui Eita glória! no Instagram. Né? Vou deixar essa salve live aqui para salva, né? Para todo mundo assistir. E assim, eu quero agradecer, né? Para mim também foi uma alegria aqui, ó, um presente maravilhoso. Amei. Tudo que é minha foto eu amei, né? Que Deus abençoe vocês. Para mim é uma alegria muito grande, né? Como já foi falado, com ela está no meu coração. Amém. Né, vai estar comigo sempre, eu posso estar aqui, posso estar em São Paulo, posso estar onde eu estiver, mas se eu estiver livre eu vou estar aqui com vocês, Amém. né, porque eu tenho certeza que esse podcast foi Deus que levantou e Deus vai abençoar a vida de vocês. E só agradecer e também falar, né, tá vindo novidade aí, né, coisa nova, música nova, né, clipe novo, né, eu também quero agradecer também a vida do meu amigo Tiago Neto, né, um cantor, marcar para trazer ele aqui também, né, muito bênção, Tiago. E é um amigo que Deus colocou na minha vida, que muitas vezes dizia pra mim. É o que eu acho interessante, que a gente que é cantor sempre dizia, ó, não para não, aguenta mais um pouquinho. Né? Muitas vezes, em congresso grande, esses dias eu estava vendo no YouTube, um evento que eu cantei, né, foi quase para 5.000 pessoas. E eu cantei, uma hora eu parei, eu não aguentei cantar para aquela multidão todinha. E quando eu parei, aquela multidão cantou, né, tá aí no YouTube. Então, mexeu comigo, mexeu no meu coração. E agradecer a todo mundo, né, que me acompanha, que abraça o meu ministério, porque hoje há um defeito muito grande que eu sempre falo. Para você hoje se espelhar em alguém, você tem que se espelhar e não olhar o defeito. É verdade. Porque ontem eu estava pregando, né, eu quero liberar essa palavra aqui para todo mundo que está ouvindo. Jesus tinha 12 discípulos, mas 12 não era perfeito. Né? Então muitas vezes existe alguém que precisa de mim, precisa de você, para ajudar. Né? Eu acho que todos nós precisamos de força. Eu acho que sem força a gente não chega em canto nenhum. Então hoje eu cheguei até aqui, quero agradecer a todas as canções que Deus me deu, né? Tudo é minha, graças a Deus, a minha composição, a túnica mesmo, né? Eu fiz no momento mais difícil, né? Quando o meu irmão, hoje eu tenho um irmão, infelizmente que ele está preso, né? E antes dele ser preso, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor faça uma música para mim, porque meu irmão me perseguia muito, né? Me perseguia muito. Quando eu fui estudar José, Jesus disse, eu vou lhe dar a túnica. Não desista, porque muitas vezes quem tanto lhe persegue, um dia vai precisar de você. Né? E hoje ele liga para mim e diz, por que você não fala comigo? Por que você não quer falar comigo? Eu vejo que as promessas de Deus se cumpriu. Né? E que Deus abençoe a vida dele, estou orando pelo meu irmão, e Deus ele está fazendo. Quando tu falou assim, Felipe, de defeitos, eu tenho, na igreja eu digo sempre assim, que a igreja perfeita peça a Deus para Deus lhe guardar lá no céu, lá tem um coral perfeito, não é? Tudo perfeito. Que eu ia assim, alguém chega a mim, missionária Ruth, aquele irmão de óleo. Quem é oleiro é você ou eu, não. O oleiro é Jesus. Então quem cuida dos vasos é Ele. Quem quebra a massa, transforma é Ele. Então como tu falou agora nesse momento, né? De pessoas que têm defeito, mas tá ao nosso lado, a gente tem que abraçar, ajudar. Isso. Estamos vivendo uma época dessa, que a gente não pode olhar o defeito. E o difícil hoje, a gente né? tem que abraçar. E você ajudar eles, pessoas assim, né? É a paciência, o amor, né? Mas, frisando aqui, né, que é uma construção aonde sempre mesmo aquele que nos traz assim problema, ele também é o tijolinho, gente. Se faltar,
a casa pode desmoronar. Então, assim, nós não podemos rejeitar ninguém que Deus colocou em nosso caminho, que botou em nossas mãos para nós cuidar. Então, temos que ter paciência, como Jesus teve, né? Então, graça, pedir sabedoria a Ele para ter tato de abordar as pessoas quando acontece um fator desse, porque ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus, só Deus mesmo. Então, nós temos que aprender a lidar. Se eu não consigo mudar Felipe, então que Deus mude minha forma de pensar em relação a ele. Porque às vezes que eu penso assim, Senhor, liberta fulano, liberta porque ele está... E muitas vezes eu escuto quando a voz que fala no nosso coração diz assim, quem precisa ser mudado é você. Eita, é forte. Né? Muitas vezes quem precisa da libertação somos nós. Porque nós ficamos querendo que aquela pessoa fosse igual a nós e na realidade não existe perfeição. Né? Perfeito é Deus. Então cada um ele veio da forma que Deus fez. Pode mudar sim com o caráter de Cristo. Mas se ele não mudou até agora o caráter de Cristo dentro da igreja, a obrigação minha como líder é chamá-lo à luz da palavra e mostrar, né? Olha, o caminho é esse aqui, para que você não venha a ser criticado, explicar, mas com amor, né? Hoje em dia as pessoas elas julgam, né? A igreja muitas vezes se torna um tribunal, ao invés de hospital. Então que nós possamos ser mais solidários e vamos ter mais paciência com as pessoas que nos procuram, aquelas que nos magoam. Uma pessoa ferida, ela fez de 100, né? Então, você tira pelo leão, você olhar nesses filmes que passam aí na TV, que a gente não tem visto leão aqui no Brasil, mas se você pegar e ver um filme de um animal ferido, você vai ver que ele ataca qualquer pessoa que quer se aproximar. E muitas vezes aquela pessoa que está te dando problemas é porque nem ela suporta mais o problema dela e quer alguém para desabafar e quer que as pessoas entendam, mas não sabe explicar. Então, para isso, você tem que parar e ouvir, né? E tentar entender. Ah, eu não consigo entender. Então, pede para Jesus que Ele vai te explicar porque aquela pessoa é assim e vai te dar também a graça para que você chegue a Ele, né? Com amor, sabedoria, porque se é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla hoje, Felipe, em relação a quando Deus diz assim que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Mas se eu não cuidar de mim, da minha mente, né? Se eu não tiver minha mente à luz da Bíblia, como é que eu vou poder orientar você a amar você se eu não tenho esse amor? Porque o amor de Deus é quem vive em mim. Então, para que isso venha acontecer, primeiro o Espírito Santo tem que estar habitando em mim. E muitas vezes a pessoa deixa se levar, né? Por questões assim mundanas, de disse-me-disse, acontece muito. A fulana chega e vai fazer o que nós chamamos de fofoca, mas não disse, fulano falou de você, e aquilo ali virou uma bolinha de neve e a pessoa só tem uma ajuda. E de repente aquele aconselhamento se torna em fofoca. Então vamos ter mais paciência com aqueles que nos procuram e ter paciência com o povo, principalmente dentro da igreja, porque cada um que Jesus colocou no nosso caminho, como eu já falei, no caminho de Ruth, no caminho de Felipe, então é para que ele venha cuidar e entender. Veja, o testemunho dele, né? Ele achava, a história parecida com a de Japão, né? É verdade. Mas, gente, veja, não é parecido? Ele achava que o irmão dele ia estar perseguindo ele e que queria ir, afinal das contas. O irmão foi e perguntou por Deus, né? Sentiu falta, sentiu saudade, né? Então, que nós possamos ser mais compreensíveis. E agradeço a todos, né, que estão nos assistindo, que dê uma força aí, deixe o like, deixe seus comentários, deixem, assim, visitem as nossas redes sociais, né, que temos Instagram, Facebook, YouTube, nós temos essas redes aí, que vocês possam falar, né, e expor também, se quer que traga alguém para cá. Vamos, quem sabe, né? Deus é quem sabe de todas as coisas. Fiquem na paz. Deus deu uma noite abençoada, um feriado abençoado. Estou me despedindo aqui por causa do tempo que ele ainda vai se apresentar na igreja. Tá, ele é a família aqui, gente, mas ele veio honrar o convite. Então, que possamos ser, né? Esse feriado com responsabilidade, né? E na presença do Senhor, que Ele seja o nosso primeiro pensamento. Amém.
Então estamos encerrando aqui, gente, esse podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida do nosso Amém. cantor, Vitor Oliveira. Amém. A nossa vida, né? E vamos estar aqui segunda-feira, 5 da tarde. Vocês entram aí conosco ao vivo, vai ser bênção de Deus, viu? Hoje é uma participação especial de Filipe, um testemunho tremendo, amém? Que Deus Amém. abençoe a vida de vocês. Frisando, levita por chamado de eventos. Deus, né? Levita. Esse aí não posso nem chamar de cantor. Tem que ser Levita. levita É mesmo, porque desde o ventre que A a gente mãe vai estar aqui chamou, divulgando o glória Instagram a Deus. dele, né? Divulgando o YouTube dele, em nome de Jesus. Amém. Quer deixar logo seu recado aí? Amém. Né? Eu quero agradecer a todo mundo, que Deus abençoe a vida, né? Agradecer a menina também, Amém. nossa missionária Ruth, essa mulher de Deus, né? A todo mundo aqui do Instagram, que Deus abençoe, a minha amiga também, né? Que Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Eu tenho um carinho muito grande aqui também dos bastidores, né? A sua filha, amém, a minha esposa, amém. Miguel. Quero agradecer a todo mundo e dizer que esse podcast é uma bênção. Glória. Com elas, né? Você que ainda não foi tocado por Deus, eu tenho certeza que você vai ser tocado e Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Amém. Amém? Eu só quero dizer para vocês dois que já deu certo. Eu creio. Não desista, porque já deu certo. Amém. 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 Deus te abençoe. Abençoe a todos Amém. nós. Deus abençoe vocês aí do Instagram. Beijo para todos.